Ouve a nossa oração nessa manhã, Senhor. Ouve o nosso clamor nessa manhã, Senhor. Nós queremos participar daquilo que Tu estás fazendo na terra, agora mesmo, Senhor. Obrigado porque nós temos esse privilégio, Senhor, de lançar as nossas vidas em Você, mas não somente lançarmos as nossas vidas em Você, mas participar daquilo que Tu estás fazendo, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Aleluia. Pode sentar um pouquinho. Bom dia. Estão com frio? Compartilhar uma palavra com vocês essa manhã. Estou bem feliz de compartilhar essa palavra. Tem algo que nos últimos anos nós temos falado, e desde o nascimento dessa comunidade de fé é uma coisa que é muito repetida, muito falada, que é sobre a presença de Deus. Como isso deve ser o alvo das nossas vidas, como que nós devemos de ser a casa de Deus, como que nós estamos trabalhando para isso, como a presença de Deus é esse tesouro escondido que nós devemos de gastar as nossas vidas buscando a presença de Deus. Muitas vezes nós falamos aqui já sobre o voto de Davi. Davi disse que não ia dar sono aos olhos dele, nem descanso às pálpebras, até encontrar um lugar de descanso para o poderoso de Jacó. Quando nós aquela mesinha tá aí? Sumiu? Ela quebrou. Então, beleza. Quando nós vasculhamos a Escritura de Gênesis e Apocalipse, a gente pode ver que o centro da palavra de Deus é a própria presença dele, é Cristo. Então, nós sentimos esse movimento do Espírito, como se houvesse um movimento do Espírito nesses dias a um retorno, a um retornar ao Éden, não ao lugar físico do Éden, mas ao lugar da presença de Deus. Então, essa comunidade local aqui tem a ver com essa mensagem, tem a ver com essa mensagem sobre a casa de Deus, a presença, tem a ver com construir um lugar para a presença de Deus, tem a ver com ser casa de Deus. Então, nessa manhã eu queria compartilhar algo com vocês que é uma palavra profética, mas é ao mesmo tempo uma palavra pastoral. Eu queria lembrar qual que é o nosso chamado aqui. Queria lembrar vocês nessa manhã de qual que é o chamado dessa comunidade, o chamado dessa igreja, dessa casa. Então eu estou muito à vontade de fazer isso, porque nós viemos do Brasil para cá há pouco tempo. Nós estávamos lá no sertão da Bahia, um pouquinho mais quente que aqui. Mas tudo que nós estamos construindo lá há anos e tudo que o Senhor tem nos falado é apenas uma extensão aqui em Braga. Então é uma continuidade daquilo que o Senhor já está falando conosco há alguns anos atrás. Então, se você se sente parte dessa comunidade, se você se sente parte dessa igreja local, dessa comunidade de fé, eu queria dizer nessa manhã que essa mensagem é para você. Porque algumas pessoas podem falar assim: será que o pastor tá falando aquilo para mim? Será que ele está jogando uma indireta para mim? Não, é uma direta, não é uma indireta. Se você faz parte, você está hoje aqui, essa mensagem, ela é para você. A gente quer trazer clareza nessa manhã sobre algumas coisas. Então, às vezes a gente pensa assim: nossa, se fulano tivesse aqui hoje, essa mensagem seria bom para ele, né? Mas se você está aqui nessa manhã, eu
queria dizer que essa mensagem é para você, porque nós temos liberdade no Espírito, amém? Foi esse texto que nós lemos aqui. E a liberdade no Espírito para nós, ela é para exortar, para animar, para fortalecer, através da palavra de Deus. Então nessa manhã eu queria compartilhar um pouco sobre o livro de Ageu. Eu queria falar um pouco sobre esse livro. Talvez você já viu alguns de nós falando, o Júnior principalmente falando sobre o livro de Ageu. Então eu queria resumir um pouco esse livro desse profeta chamado Ageu. E basicamente ele é um livro bem pequeno. E o resumo desse livro é o seguinte: por que vocês estão construindo a sua casa, se a minha casa ainda está em ruínas? Basicamente esse é o resumo do livro de Ageu. Então, qual que é o contexto desse livro aqui, Ageu? O contexto desse livro, desse profeta, é que Israel ele foi para a Babilônia. Eles estavam exilados na Babilônia. Eles foram levados cativos na Babilônia. Chegou um determinado momento em que Deus, repita comigo, Deus despertou o coração do rei. Então teve um momento lá que Deus despertou o coração do rei, e Daniel entendeu isso, olhando as escrituras também. Então Deus desperta, Deus é que fez o negócio. Então ele manda o povo de volta para Jerusalém, reconstruir o templo, ok? Então é isso que está acontecendo aqui. Deus despertou o rei, despertou Daniel, e Deus manda eles de volta para reconstruir o templo. O que isso fala para nós? Reconstruir o templo, reconstruir o lugar da presença de Deus. Então nós temos esses livros aqui na Bíblia, tá bom? Então Ageu, Esdras, Neemias, Zacarias e o livro de Esther. Todos esses livros eles estão nesse contexto aqui, estão na mesma época acontecendo, que é o do retorno do povo para reconstruir esse lugar da presença de Deus em Jerusalém. E o que acontece? Deus ele dá recurso para o rei, dinheiro. Deus anima as pessoas para isso. Deus fala com as pessoas para isso, né? Voltem a construir a minha casa. E aí acontece uma série de fatores que eles param de construir a casa de Deus. E aí, vamos lá, Deus deu recursos, Deus animou, Deus falou com as pessoas, mas chegou um determinado ponto onde eles pararam de construir. E aí Deus levanta quem? Os nossos amigos lá, Ageu, Zacarias, e eles vêm profetizando para o povo nessa época. Então, de uma maneira bem simples, esse é o contexto desses livros aqui. Como eu falei, eu quero trazer uma palavra profética, mas ao mesmo tempo pastoral. O que tem a ver com Esdras, Neemias, Ageu, Zacarias, com a gente hoje aqui? Como que esses livros, como que essa mensagem tem a ver com a gente aqui em Braga hoje? Nós costumamos brincar que nós somos uma comunidade um pouco diferente, né? Às vezes uma arca de Noé, né? Não sei porque eu olho para o Kleber, mas pessoas de vários lugares do Brasil, pessoas de vários lugares do mundo, se juntando aqui em Braga com o povo português também, em um lugar talvez improvável, para fazer o quê? Construir uma igreja para nós. Hã? Construir um lugar para a presença de Deus. Então abre comigo ali no livro de Esdras. Falei Ageu, todo mundo abriu Ageu, né? Calma que a gente já vai ler Ageu. Abre aí no livro de Esdras, capítulo 1. Percebam que esses livros é a mesma mensagem, ao mesmo tempo, Deus está falando com eles ali. Então eu quero mostrar para vocês como que Deus falou com eles. Esdras capítulo 1, versículo 1 diz assim: no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias,
o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que ordenou que proclamassem em todo o seu reino e que se pusesse por escrito o seguinte: assim diz Ciro, o rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhes edificar um templo em Jerusalém que fica em Judá. Aquele dentre vocês que for o seu povo, que o seu Deus esteja com ele e que suba para Jerusalém, que fica em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. Todo aquele que restar, seja qual for o lugar em que habita, que os homens desse lugar os ajudem com prata, ouro, bens e gado, além de dádivas voluntárias para a casa de Deus em Jerusalém. Então se levantaram os chefes de família de Judá e os de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas e todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou para subirem a edificar a casa em Jerusalém. Ponto número 1. Primeira coisa que eu queria falar nessa manhã: vocês são essas pessoas aqui que tiveram os seus corações despertados por Deus para preparar um lugar para o Senhor. Não foi o diabo que despertou o seu coração para que você estivesse aqui. Deus despertou a sua vida para que você viesse para esse lugar, para construir um lugar para a presença dele. Sabe quando você sente vontade de orar? Não é o diabo, irmão, é o Espírito Santo que está te empurrando ali para você buscar mais da presença de Deus. Deus te chamou para você estar aqui este tempo, para construir um lugar para a morada dele. Nós somos essas pessoas aqui. Nós somos estes aqui. Você não saiu da sua cidade, do seu estado, do seu país para viver uma vida melhor em Braga, tirando o Kleber, que ele sim é sobre ganhar. Vocês são essas pessoas aqui que tiveram seus corações despertados por Deus, eu e você. Porque se eu der o microfone para todo mundo aqui, 100% das pessoas, como você chegou aqui? Não sei. Eu queria lembrar vocês que nós não estamos aqui à toa. Nós não estamos aqui para fazer a nossa vida dar certo, e muito menos para ter a missão como uma plataforma para o nosso ministério. Os nossos corações foram despertados para preparar um lugar para o Deus vivo. Ainda que muitos talvez estejam como Abraão: sai da tua terra. Não perguntaram para onde, nem o queriam fazer, mas talvez ali no processo estão descobrindo no meio do caminho para onde Deus está levando e o que nós devemos fazer. Mas o mais importante é obedecer. Obedeceram a voz do Senhor, assim como Abraão obedeceu. Muitas vezes a gente fala sobre Pedro. Pedro era aquele cara que estava afundando ali, Jesus precisou pegar, né? Lembra quando Jesus falou: Pedro, sai do barco, vem até mim, né? E Pedro começa a andar pelas águas. Pedro teve falta de fé ali, irmãos, que ele começou a afundar. Ele ia morrer se não fosse Jesus pegar pela mão dele. Mas Pedro foi o único corajoso que colocou o pé para fora do barco e começou a andar pelas águas. Pedro foi o único ali que obedeceu a voz do Senhor. Ministrar ao Senhor, construir uma casa para Ele, esse é o nosso alvo, esse é o nosso objetivo. Nós sabemos que esse lugar não é o lugar permanente da casa de Deus, porque o próprio rei Ciro acabou de dizer aqui: Deus tem uma morada em Jerusalém. Nós temos consciência disso, mas nós queremos que aqui em Braga, nós queremos construir um lugar para a presença de Deus, como aquela cidade chamada Betânia, aquele lugarejo chamado Betânia. Quando Jesus passava por aquele lugar, ele se sentia à vontade, ele se sentia entre amigos.
Nós queremos que Braga seja um lugar que, quando Jesus vier passar, Ele fique por um tempo, porque Ele está se sentindo à vontade entre amigos. O seu coração e o meu coração foram despertados para isso. Em uma das nossas escolas lá no Nordeste, uma das missionárias que estava fazendo a escola, chegou no final e falou: Nuno, eu queria vir para cá, morar aqui. Aí eu já penso: tá, por que você quer vir para cá? Geralmente as pessoas falam: porque eu quero desenvolver o meu ministério, porque tem um chamado social, vocês fazem bastante obra social, ou porque ela não tem nada para fazer na vida, daí ele vai para a missão também, assim que a gente cria missionários no Brasil. Mas ela falou para mim: é porque eu sinto que Deus está morando aqui. Porque o nosso objetivo maior não era fazer a missão, mas era construir um lugar para que Ele habitasse. E a partir de construir esse lugar, da presença de Deus, a presença de Deus pudesse tocar os povoados e todos os outros lugares. Então, o meu e o seu coração foi despertado para isso. Construir um lugar para a presença de Deus, ainda que você muitas vezes não se lembre disso. Esse é o primeiro ponto. Nós fomos despertados para isso. Abra comigo no livro de Esdras, capítulo 3, vamos ler o versículo 1. Esdras 3, 1. Quando chegou o 7º mês e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Então levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e os seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel para oferecerem holocaustos sobre ele, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Segundo ponto, a primeira coisa em primeiro lugar. O que eles fizeram? Eles mudaram para Jerusalém, eles se mudaram para Israel, e no processo de construir um lugar para a presença de Deus, a primeira coisa que eles fizeram foi restaurar o altar de Deus, o altar do holocausto. Então, o que o Senhor está fazendo hoje na terra? O Senhor está alinhando o seu povo. Ao redor do mundo, Deus está limpando a eira hoje. Como Jeremiah Johnson fala no seu livro, Pureza e Glória estão vindo. Deus está purificando o seu povo, purificando aqueles que são dele. Porém, muitas vezes, na ânsia, na pressa de preparar um lugar para a presença de Deus, de preparar uma casa para o Senhor, nós podemos achar e pensar que a casa de Deus é uma casa de oração, é uma sala de oração. Então vamos lá. Então a gente precisa construir um lugar para a sala de oração. Kleber, reúne aí 50 músicos, 100 cantores. Vamos construir uma sala de oração e vamos colocar todo mundo lá. Se precisar dar um dinheirinho, a gente paga também para os irmãos estar lá e tal, e pronto. É isso que nós chamamos de casa de Deus. Como a gente faz às vezes com missão, né? A igreja ela tem um encargo missionário, ela tem um chamado de Deus de anunciar o Evangelho, e muitas vezes a gente paga alguns missionários para fazer o nosso serviço. Pronto, problema resolvido, construir uma casa de Deus. Só que isso não é o lugar da presença. Isso tudo, oração, adoração, faz parte. Mas a primeira coisa, isso não é a primeira coisa que nós devemos colocar. Colocar oração na nossa programação, mais adoração, lembrar de Romanos 12, de nos oferecer como sacrifício, queimar a nossa vida, e isso tudo está certo, mas não é isso. Isso tudo faz parte, mas não é o final disso. Colocar a primeira coisa no seu devido lugar. Esse altar de sacrifício é o altar onde Cristo foi oferecido. É o altar onde ele foi oferecido como oferta uma vez por todas.
por nós. Eu sei que muitas pessoas olham o Salmo 24 e a gente quer ser aquela pessoa do Salmo 24, né? Que tem mãos limpas e coração puro. Eu sei disso. Mas somente Cristo é essa pessoa. Salmo 24 nós chamamos do Salmo da ascensão de Cristo. Está falando dele ali. É um bom incentivo para nós, mas não somos nós, não tem a ver conosco. Muitas vezes nós caímos no erro de tentar substituir o sacrifício de Cristo por outras coisas. Jesus, ele é o sacrifício perfeito. Jesus é aquele que foi oferecido uma vez como oferta por nós. Então, a base desse sacrifício é quando nós lembramos dessa oferta. Cristo é esse sacrifício. Somente Ele é a oferta perfeita. Então, quando nós temos as nossas orações, o nosso louvor, o nosso sacrifício, baseado no sacrifício de Cristo, aí sim nós estamos indo para o caminho correto. Então, a primeira coisa, em primeiro lugar, Cristo é o sacrifício perfeito. Primeiro ponto, nós fomos despertados para estar aqui. Deus trouxe você para cá, não tenha dúvida, só Deus para fazer isso. Em sã consciência eu não estaria aqui, eu acho que você não. Michele um dia chegou em casa, o Anderson falou, comprei as passagens, ela falou, para onde? Deus despertou você para você estar aqui. Segundo ponto, Jesus Cristo, Ele é a oferta. A primeira coisa precisa ser restaurada é o altar do sacrifício. E nesse altar nós não vamos oferecer uma oferta estranha ao Senhor. Nós vamos oferecer o próprio Cordeiro de Deus. Ele é o sacrifício perfeito. Ele é a oferta que Deus aceita. Em terceiro lugar, o que acontece nessa história de Esdras aqui? O negócio está indo bem. Está tudo indo caminhando bem, tal, né? O povo voltou do exílio, está tudo indo uma maravilha. Eles receberam recursos financeiros, ok? Porque foi isso que Ciro mandou fazer. Eles deram o pontapé inicial para construir um lugar para a presença do Senhor. Eles colocaram a primeira coisa no primeiro lugar, restauraram até o altar. E logo em seguida eles recebem uma oposição. E é aqui que eu queria chegar nessa manhã, porque eu sinto que muitos de nós estão nesse lugar aqui. Muitos de nós estamos recebendo oposição nesse lugar de preparar um lugar para a presença de Deus. Então, o terceiro ponto que eu queria falar é da oposição. Abre aí em Esdras capítulo 4. E essa é a minha mensagem, o resto era só para vocês entenderem onde que eu queria chegar. Esdras capítulo 4 vai falar dessa oposição que eles estão recebendo ali, de construir um lugar para a presença de Deus. E eu queria mostrar dentro dessa oposição 3 inimigos que podem se levantar contra esse lugar de preparar um lugar para o Senhor. Esdras 4:4. O primeiro inimigo são as pessoas de fora. Diz assim, Esdras 4:4. Então, o povo da terra começou a desanimar o povo de Judá, perturbando no trabalho da construção. Olha o que está acontecendo aqui. Nessa obra que nós estamos fazendo, pessoas vêm fora querendo tentar de alguma maneira amedrontar, enfrentar. E tudo que nós ouvimos causa em nós medo. Lembra que o medo vem? Lembra Elias? Elias, tem uma mulher ali que vai te matar. Ele, ó, correu. Como que isso fala com você? Será que você está desanimado nessa obra? Nessa missão que Deus te deu? Como que você está sentindo medo hoje? Você olha para a sua vida e sente medo? Você olha ao redor, está se sentindo desencorajado de construir, de preparar um lugar para o Senhor?
Porque o medo vem por aquilo que nós ouvimos. E aqui está dizendo que as pessoas de fora estavam tentando, que coisa, você poderia estar se dando melhor, está sofrendo. As notícias de fora vêm para causar medo, estão causando oposição. Então, primeira coisa, são as palavras, são as pessoas que são lançadas para nos atemorizar. Segunda coisa, as circunstâncias adversas. Ageu, capítulo 1, versículo 6, diz assim: vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficar insatisfeito. Põe roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocar numa sacola furada. Ageu 1:6. As circunstâncias adversas da vida normal, cotidiana, elas oferecem uma oposição para a nossa missão. Vamos lá. Deus dá recursos. Nós chegamos aqui com nossos corações apaixonados, motivados, encorajados, mas aí o tempo vai passando e as coisas parecem que não vão acontecendo da maneira como a gente imaginava. Aquele bendito euro sobe todo dia. Lá em casa, antes de dormir, eu oro: Senhor, abençoa minha esposa, meus filhos e o euro, Senhor, acalma ele também, para ele não subir amanhã. Então a dificuldade financeira, ela aparece. As circunstâncias da vida nos sufocam. E Jesus diz, na parábola da mensagem, ele vai dizer que ela é semeada entre espinheiros, e as preocupações da vida e as seduções da riqueza, elas sufocam essa mensagem. Então muitos se sentem desencorajados e muitos ficam com medo. Mas outros estão sendo sufocados pelas circunstâncias adversas. Aquela chama que Deus colocou um dia no nosso coração, parece que ela começa a ser sufocada por essas questões. Aquela chama que Deus despertou para trabalhar por um lugar para a presença dEle, as circunstâncias começam a ser sufocadas. Lembra que a Bíblia fala sobre a chuva, que ela vem sobre o justo e o injusto. O Covid veio só sobre os ímpios? Não, veio sobre todo mundo. E isso causa frustração. Sabe uma onda que está varrendo o Brasil hoje? Desânimo e frustração. Falaram de um avivamento que não veio. E o jovem, a geração atual, ela não sabe passar por nenhum tipo de dificuldade, porque ela achou que ela seria preparada para nenhum tipo de dificuldade. E o que é mais fácil? Mais fácil é chutar o balde, colocar a culpa nos outros e não assumir as suas próprias responsabilidades. Uma onda de desânimo e frustração tem corrido pela igreja brasileira. Ageu diz que vem uma crise financeira. E aí a gente põe tudo em dúvida. Cara, será que era Deus mesmo? Será que aquela vez lá que eu orei: Senhor, faça o que quiser da minha vida, eu estou aqui, seu vaso está pronto. Não, como é que é? Eu estou aqui, Senhor, usa-me. E aí Deus fala: tá bom, Deus escutou a tua oração, né? Vai aqui, faz aqui e tal. Não, mas agora eu estou sem dinheiro. Será que era Deus? Deixa eu te dizer algo, talvez para quase todos aqui, para o Kleber não. Dificilmente você vai ter uma vida próspera aqui na Europa, porque não foi para isso que Deus te chamou. Não foi para isso que Deus te trouxe aqui. Deus não te trouxe para Braga para você ficar correndo atrás do dinheiro. Não foi para isso que Deus te trouxe aqui. Quando, há alguns anos atrás, nós saímos do interior de São Paulo e fomos para o Nordeste, e eu tinha um outro trabalho, operava na igreja, tinha várias coisas, e eu paguei todas as minhas contas,
Juntei minha mulher, meus 3 filhos, 2 gatos, um cachorro desse tamanho, dentro de uma caminhonete, um monte de coisa para cima do carro assim, televisão, barraca, e fomos fazer missões. E aí deu tudo errado. Alugamos uma casa pela internet, com foto. Eu não entendia porque o cara tirava metade da parede só a foto, porque o resto estava tudo quebrado. Meu Deus do céu. Depois vocês perguntam para minha mulher as aventuras que ela já passou. E aí eu lembro que a gente estava num lugar, e aí eu fui passar o cartão e o cartão não passou, não tinha mais dinheiro. Daí eu falei para Samantha, vou ali comprar um parafuso para colocar na parede. Mentira, não tinha nem dinheiro para comprar um parafuso. Mas na verdade eu queria chorar. Eu queria reclamar com Deus. Deus, o Senhor me trouxe aqui e acabou o dinheiro, e agora não era Senhor. Não, vou fazer uma lista aqui para Deus, que agora Ele vai ter que se virar, porque foi Ele que mandou eu vir para cá. Eu estava em Juazeiro e eu vou lá na beira do Rio São Francisco, lá é um lugar profético para orar e tal. E aí quando eu cheguei no rio, assim, que eu estava com a minha lista de reclamação, assim, eu falei, então vamos lá, Deus, queria falar com o Senhor. Eu não consegui reclamar, porque eu comecei a lembrar da oportunidade que o Senhor estava me dando, de fazer parte daquilo que Ele estava construindo. Em vez de reclamar, eu comecei a agradecer. Senhor, obrigado. Obrigado por todas essas provações que nós estamos passando. Obrigado por todo o sofrimento, que não é nada. Ageu fala, vocês estão trabalhando para ganhar dinheiro e colocar em uma bolsa furada. Por quê? Porque o propósito deles deixou de ser o lugar da presença. O terceiro inimigo, essa oposição aqui, e para mim é o pior deles, chama-se você. Você mesmo. Nós somos um inimigo que também se opõe a essa preparação do lugar da presença de Deus. Abre aí em Ageu, capítulo 2, vamos ler o versículo 3. O que eu quero dizer com isso? Nós somos despertados, os nossos corações aquecidos. Senhor, eu digo sim. Mas muitas vezes a nossa idealização de como deve ser, nós colocamos tudo por água abaixo. Muitas das nossas idealizações de como deve ser o lugar da presença de Deus, ele é o inimigo principal da oposição da missão que Deus nos deu. Vamos ler aí, Ageu 2, versículo 3. Quem de vocês que tenha sobrevivido contemplou este templo na sua primeira glória? E como vocês o veem agora? Por acaso não é como nada aos olhos de vocês? Esdras vai dizer que quando eles viram lançando ali os fundamentos, eles fizeram uma festa. Eles estão lançando o fundamento, eles fizeram uma festa. Os jovens se alegraram e os velhos choraram. E o que essa mensagem de Esdras e Ageu elas têm em comum aqui? O que está acontecendo? Está acontecendo que tinham pessoas mais velhas ali, junto naquele fundamento da obra. E eles viram o templo de Salomão. Irmãos, o templo de Salomão, provavelmente eles até presenciaram a destruição do templo de Salomão. O que era o templo de Salomão? O templo de Salomão era uma maravilha naquela época. Era uma obra grandiosa, cheia de beleza, cheia de riqueza. Os reis vinham ver o que estava acontecendo em Jerusalém, vinham ver o templo. E olha o que ele diz aqui em Esdras e Ageu. Eles colocam tem uma pedrinha agora sendo colocada ali. Ainda estava em ruínas. Provavelmente eles falam, mas peraí, isso aqui não tem nada a ver com aquilo que nós experimentamos um dia. Isso aqui não tem nada a ver com aquilo que a gente já viu um dia. Isso aqui que vocês vão... É isso aqui mesmo? É como se chegasse alguém ali do Avivamento de Gales, chegasse hoje aqui e a gente falasse, olha, esse aqui é um lugar da presença de Deus. Ele chegasse para nós e falasse, isso aqui vocês estão chamando?
Isso aqui, vocês acham que vocês estão experimentando? Não. E o que Esdras está falando aqui? Por acaso é nada aos olhos de vocês? Muitas vezes o nosso ideal, a nossa idealização de como foi no passado, de como que deve ser agora, nos atrapalha, nos paralisa nessa missão de Deus. Muitas vezes a nossa idealização, as nossas memórias daquilo que Deus fez no passado, nos trava em prosseguir naquilo que Deus está fazendo hoje. Lembra que quem Deus despertou? Deus despertou o coração de muitos ali. Mas olha para o lado aí. Talvez Deus não despertou os seus amigos do Brasil. E aí você está aqui hoje pensando, mas se meu amigo o Guinho, o Zezinho e o Luizinho estivessem aqui hoje, seria tão melhor, a gente já se conhece. Não seria melhor? Mas Deus despertou o coração de outras pessoas. Porque o nosso ideal talvez não seja o ideal de Deus. Deus quer desfazer as nossas idealizações de como fazer um lugar para a sua presença. E Ele está restaurando Cristo no seu devido lugar. Deus não nos chamou aqui para sermos um IHOP, um F-Hop, um Jesus Cop, uma Lagoinha, uma Bethel. Deus tem um chamado para essa igreja local aqui, para ser a igreja em Braga. Deus despertou os nossos corações para nós estarmos aqui e nos envolver com aquilo que Ele quer fazer aqui, entre nós. Compreende? Não deixe as palavras de fora, não deixe as coisas de fora te desanimar, e colocarem medo, e nem te levarem para outro lugar. Porque imagina, João Batista estava pregando no deserto, ali, as pessoas atravessavam o rio para ir ver João no deserto, e a Bíblia diz que era uma multidão, tanto que confundiram ele com Cristo. João, está fazendo aqui no deserto, cara? Nossa, que lugar trabalhoso, cara. Vai pregar em Jerusalém, abre uma igreja em Jerusalém, João. É melhor, não é? É melhor, vai lá. Não permita que o seu ideal de como deve ser impeça aquilo que Deus quer fazer, aquilo que Deus está fazendo. Deus está fazendo algo na terra hoje. Jesus disse que meu Pai trabalha até os dias de hoje. Deus não está no seu trono parado sem fazer nada. Ele está trabalhando pelo seu propósito, pelo propósito da sua glória. Deus está fazendo algo hoje. E a sua igreja, ela está passando por ajustes. Na verdade, ela está passando por um alinhamento. Não permita que essas coisas tirem desse lugar principal, construir uma casa para Deus. Deus te chama para você estar ativo na obra dele. Deus não te chamou para cá à toa. Você não vive uma vida sem sentido. Mas nós precisamos colocar as coisas no seu devido lugar. O quarto ponto é, e aqui agora a palavra profética ela entra em cena. Com o resultado dessas oposições que estão acontecendo, existe uma paralisação na obra da construção da casa do Senhor. A obra da reconstrução, ela fica paralisada durante 15 anos. Por causa da oposição que eles receberam. A obra da reconstrução da casa do Senhor fica paralisada durante 15 anos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, não nos permita parar por tanto tempo assim, por causa das oposições. E aí vem Ageu. Ageu entra. Deus levanta um profeta, um amigo dele, para falar. E olha o que diz em Ageu. Pedi para vocês abrirem Ageu no começo, né? Então vamos ler aí. Ageu 1, versículo 2. Diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos:
esse povo diz: ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Por isso, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em suas casas luxuosas, enquanto esse templo permanece em ruínas? Versículo de número 9. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco. E este pouco, quando o levaram para casa, eu o dissipei como um sopro. E por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa da sua própria casa. O que acontece quando nós, desanimados, atemorizados, quando nós estamos sendo sufocados, ou a gente está tendo a idealização errada, nós estamos frustrados, o que acontece é que a murmuração entra nesse processo, e nós paramos de construir, nós paramos essa obra de Deus, e começamos a construir coisas para nós mesmos. Seja a minha própria casa, a minha própria profissão, meu próprio ministério pessoal. Não foi para isso que Deus te despertou. Você não veio para a Europa para construir uma carreira profissional melhor. Algumas pessoas, em meio a essa oposição, elas começam a tentar fugir ou encontrar outras rotas. Já que eu estou aqui mesmo. Mas deixa eu te dizer, esses outros caminhos não levam ao mesmo lugar. O que o Senhor está dizendo hoje é: voltem para mim, como Ele disse para Zacarias. E talvez, Nuno, está falando isso porque lembra que eu falei que eu não gosto de dar indireta, mais direta? Eu não estou falando isso porque talvez eu conversei com fulano, ciclano, e a gente sabe talvez dos problemas da vida real da igreja. Não tem nada a ver, porque a gente chegou faz 3, 4 meses, tem muita gente devendo café e almoço ainda, a gente não conhece, né, Cleber? Então a gente não conhece todo mundo na sua... Não estou falando essa mensagem hoje, essa é uma mensagem encomendada. Não. Na verdade, desde quando eu cheguei aqui em agosto, eu lembrei dessa mensagem, eu lembrei dessa passagem, e ela já estava dentro de mim já há algum tempo, e eu senti que nós deveríamos compartilhar ela hoje. Por isso que eu pedi Kleber. Falei com o Gessé ontem, vai gravar, porque ele precisa. É tempo de permanecer, não é tempo de desviar a rota. Muitos estão tentando ainda fazer dar certo a sua vida, mas a sua vida só vai dar certo se ela tiver um objetivo principal. E tudo que você fizer vai dar certo se ela tiver um objetivo. Tudo que você colocar a mão vai dar certo, porque o objetivo é a presença de Deus, porque o alvo final é a casa do Senhor. Sabe, essas pessoas que elas tiveram seus corações aquecidos para Deus na missão, a vida delas só vai encontrar um sentido se elas estão fazendo aquilo que Deus chamou elas para fazer. A sua vida não vai dar certo fora desse lugar. Você pode fazer o que for, dar a volta no mundo que for. As nossas vidas se encaixam com o plano de Deus desde aquele dia que nós dizemos o sim para o Senhor. Senhor, a minha vida é tua, faça dela o que o Senhor quiser. Aí Deus ouviu a nossa oração. É tempo de voltarmos ao Senhor, como Ageu disse. É tempo de retornarem à obra que vocês pararam, como Ageu disse. Não é tempo de se preocupar com a sua própria vida, com suas próprias coisas.
Essa mensagem de Ageu talvez esteja nos confrontando hoje, porque esse é o Evangelho. Se o Evangelho não vier e não confrontar as nossas vidas, joga na lata do lixo, não é Evangelho. O Evangelho precisa confrontar as nossas vidas. A minha oração particular é: Deus, cuida da minha casa, enquanto eu estou engajado em construir a tua. E deixa eu te dizer uma coisa: o Senhor cuida, não é barganha com Deus, Ele cuida de nós. É tempo de buscar o Senhor, é tempo de permanecer nesse lugar, de preparar um lugar para Ele. É tempo de avançar na construção, não é tempo de parar. E se parou, Nuno, é um bom dia para recomeçar. Não tire os olhos dele. Nuno, mas eu parei. É um bom tempo para recomeçar. Ageu 1, versículo 13, diz assim: Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu estou com vocês, diz o Senhor. Imagina que tudo isso está acontecendo aqui, e aí Deus ainda faz uma promessa para eles. Essa é a nossa garantia, como nós cantávamos aqui agora há pouco. Essa é a nossa recompensa. Eu estou com vocês. Então nessa manhã eu queria animar, exortar e encorajar vocês. Eu queria orar por alguns aqui nessa manhã que estão sentindo essa oposição, e essa oposição está paralisando você. Talvez o medo, talvez o desânimo, alguma palavra que alguém falou, o euro pode ser também. Talvez você está se sentindo sufocado pelas circunstâncias da vida, preocupação com dinheiro. Talvez você sente também que a sua idealização de como que deveria ser, daquilo que você viu no passado, talvez esteja impedindo você de caminhar hoje. Nós não somos aqueles que retrocedem. Hebreus 10, 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas nós somos da fé para a preservação da alma. Nós estamos avançando nesse lugar da construção da casa do Senhor, do lugar da presença. Então nessa manhã eu queria exortar, não só exortar, que nós falamos que onde está o Espírito do Senhor é liberdade. Eu queria animar você, mas eu também queria lembrar qual que é o chamado que Deus colocou na sua vida. Eu não sei qual que é o meu chamado, qual que é eu sou ali de Efésios, pastor, mestre, evangelista, apóstolo. E aí, eu não sei o que eu faço da minha vida. Então, tem um chamado para você hoje. Deus te despertou para você construir, para nós sermos essas pedras vivas do lugar da sua presença aqui em Braga. E quando nós construímos esse lugar principal, o primeiro mandamento em primeiro lugar, o próprio Espírito Santo, a própria presença de Deus vai começar a tocar a cidade, tocar novamente a Europa, fazer um dia aquilo que o Senhor já fez aqui. Eu sinto que o Senhor tem saudades. Há um ano atrás, quando eu estive aqui, eu senti o Espírito Santo falando comigo quando eu estava no cantinho ali. E eu lembrando de muita coisa, muitos homens de Deus que Deus levantou aqui na Europa. Eu falei: Senhor, já aconteceu tanta coisa aqui, o Senhor abandonou esse lugar, o Senhor não quer mais nada aqui.
Quando nós olhamos as Escrituras, nós percebemos que Deus, ele parece que ele é meio metódico, assim, ele gosta de lugares específicos. E eu senti o Senhor falando ao meu coração, ele dizendo, eu estou com saudades de derramar a minha presença novamente. A gente não precisa insistir com Deus aquilo que Ele mesmo deseja fazer. Senhor, será que o Senhor quer derramar a sua presença? Joel disse que nos últimos dias Ele derramaria o seu Espírito. Ageu está dizendo, vocês estão construindo uma casa para si mesmo, enquanto a minha casa está em ruínas. Qual a oposição que nós temos sentido hoje? O que tem nos amedrontado, trazendo medo? Não tenha medo de expor o seu sentimento para o Senhor nessa manhã. Ele é aquele pai que está na porteira da casa todo dia esperando seu filho voltar. Porque para mim a passagem do filho pródigo, ela não está falando sobre o filho que saiu, o filho que ficou. Para mim existe um personagem principal ali. Aquele pai todos os dias que estava querendo encontrar, abraçar o seu filho novamente. Para mim essa passagem está falando sobre Deus todos os dias, nos esperando para esse lugar. O que nessa manhã talvez tem causado medo sobre você? Deus, nós somos privilegiados em poder ouvir a voz do Senhor, mas não somente ouvir, participar daquilo que Ele está fazendo. Mas talvez essas circunstâncias estão nos amedrontando. Eu queria te dizer nessa manhã que não é tempo de parar. Nós precisamos colocar as coisas no seu devido lugar. Deus despertou o meu coração e o seu coração. Não foi para nada mais além, a não ser construir um lugar para a presença dEle, aqui mesmo, com pessoas improváveis, deixando de lado todo nosso método de como atrair a presença de Deus, de como fazer igreja, de como fazer ministério. Queria que você ficasse de pé nessa manhã. Fazer apelo, mas acabei de desistir. Nós estamos falando de pedras vivas, da construção da casa do Senhor. Então eu queria que você procurasse alguém aí e orasse por alguém. Vamos orar uns pelos outros nessa manhã. Nós somos esse homem coletivo. Nós estamos aqui juntos para construir a casa do Senhor. Então ore pelo seu irmão. Se ele tem sentido medo, lembre ele essa manhã que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Talvez ele está se sentindo desencorajado. Lembre ele essa manhã daquilo, qual que é o chamado principal. E talvez o desânimo, o medo tem vindo porque nós estamos procurando construir outras coisas que não foi aquilo que o Senhor disse para nós construirmos. Talvez essas oposições tenham vindo a nós. Então eu queria que você saísse do seu lugar, procurasse alguém nessa manhã e orasse junto com ele. Fala: Senhor, vem sobre nós com tua graça mais uma vez. Nós queremos responder a você, porque nós não somos daqueles que retrocedem, Senhor. Nós estamos aqui para construir um lugar. Esse é o nosso principal chamado. Esse é o nosso principal chamado. Como nós somos privilegiados, Senhor. Não deixa o medo parar aquilo que Deus está fazendo. Onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Senhor, cura-nos nessa manhã. Traz vida àquilo que estava morto. Sopra para longe com o teu vento tudo aquilo que não vem da
tua presença, Senhor. Pra que eu não me perca. Vem, Senhor, nessa manhã correndo sobre atrás do nós. vento. Meus olhos estão em ti. Sim, Senhor. Minha recompensa, meu porto seguro. Contigo eu quero habitar. Sim, Senhor. Eu não vou me acostumar a viver sem tê-la aqui, meu maior amor. Restaura a alegria nessa manhã, Senhor, apenas de pertencer a você. A minha alma canta Yeshua. Saudades, Yeshua. Deixa-nos sentir o teu coração de saudade. Pra que eu não me perca, pra que eu não me perca, correndo atrás do vento. Meus olhos estão em ti. Minha recompensa, meu porto seguro. Contigo eu quero habitar. Eu não vou me acostumar, eu não vou me acostumar a viver sem tê-la aqui, meu maior amor. Pelas madrugadas Não vamos descansar, a Senhor. minha alma canta Yeshua. Não vamos descansar, Senhor. Saudades, Yeshua. Saudades, eu não darei sono aos meus olhos até que os Essa é a seus missão das nossas vidas, Senhor. encontrem um lugar. Eu não darei descansas nas pálpebras até que eu seja esse lugar. Eu não darei
Desperta-nos para essa grande obra que o Senhor está fazendo nesses dias, Senhor. Nós queremos ser os teus trabalhadores, nós queremos ser essas pedras vivas, Senhor, no teu altar, Senhor. Colocando o fundamento, colocando em primeiro lugar o primeiro mandamento, Senhor. Desperta as nossas vidas para aquilo que tu estás fazendo hoje ao redor da terra, Senhor. Em suas medidas, em suas medidas, com todo o meu coração, sim, Senhor, com toda a força que há em mim, minha vida inteira. Essa é a nossa oração, Senhor. Um dia nós dissemos sim a você. Meu interior. E nós estamos dizendo essa manhã que nós não somos aqueles que retrocedem, Senhor. Até o fim, todos os um dia nós dizemos sim ao Senhor. pra ti. E nós estamos perseverando nessa manhã, Senhor. Dizendo, Senhor, continua contando conosco, Senhor. Força que há em mim, minha vida inteira é pra te conhecer. Com tudo que temos, com tudo que somos, Senhor. Segue o seu, te seguirei até o fim. Todos os meus dias são pra ti. Com todo o meu coração, com toda a força que há em mim, minha vida inteira é pra te conhecer. Meu interior persegue o seu, te seguirei até o fim. Todos os meus dias são pra ti. Te seguirei até o fim. Te seguirei até o fim. Te seguirei até o fim. Te seguirei. Te seguirei até o fim. Te seguirei até o fim. Te seguirei. Oh, com todo o meu coração. Minha vida inteira é pra te conhecer. Meu interior persegue o seu, te seguirei até o fim. Todos os meus dias são pra ti. Com todo o meu coração, com toda a força que há em mim, minha vida inteira é pra te conhecer. Meu interior persegue o seu, te seguirei até o fim. Todos os meus dias são pra ti. Alinha o nosso coração com o teu nessa manhã, Senhor. Seja feita a tua vontade, Senhor, assim na terra como ela é feita no céu. Seja feita a tua vontade, Senhor. Estamos preparando um lugar pro Senhor. Estamos preparando um lugar pro Senhor. Acha aqui em Braga uma casa de amigos, Senhor, que estão preparando o caminho do Senhor, para que o Senhor volte. Suas medidas. Estamos preparando um lugar pro Senhor. Estamos preparando um lugar pro Senhor. É tudo sobre você, Senhor. Estamos preparando Sobre você, Yeshua. em suas medidas.
minha vida pra te coroar. E esse é o meu anseio, meu amor por ti não será segredo. E essa é minha promessa. Eu gastarei minha vida pra construir um lugar pro Senhor. E esse é o meu anseio, o meu amor por ti não será um segredo. Essa é, e essa é minha todos os dias, toda a minha vida. Pra te coroar, pra construir um lugar para o Senhor. E esse é o meu anseio, o meu amor por ti não será um segredo. E essa é, nos ajude, Senhor. Queremos nos gastar para ti, para o seu plano, para o seu propósito. E esse é o desejo do nosso coração. Não será segredo. E essa é nossa promessa. Gastaremos nossas vidas